és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a graça e a paz do Senhor, meus amados. Amém? Eu quero convidar os irmãos, aqueles que trouxeram suas palavras, suas Bíblias, para abrirem Lucas, capítulo 19. Quem ouviu o programa da rádio segunda-feira? A irmã Ana, Delmar. Então, que o Senhor possa transformar essas palavras que hoje vão ser ditas aqui em algo novo para vocês. Porque é o mesmo tema, é o mesmo texto que eu usei na rádio segunda-feira. E eu creio que o Senhor quer continuar falando aos nossos corações através desse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 19. Assim diz a palavra. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos mais uma vez adorar ao Senhor, dizendo o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é digno, Pai, de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, nós ouvimos aqui algo que aconteceu com o Filho amado do Senhor. E essa história nos traz algo espetacular, Senhor. A Tua obra sendo feita na vida de um homem, Pai. E assim como nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus, Pai, nós cremos que hoje a mesma obra de restituição, de restauração da vida daquele homem possa ser feita nas nossas vidas hoje, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, para a grandeza da Tua palavra, Senhor, para a grandeza da Tua vontade, Pai, e que o Teu Espírito Santo sinta total liberdade de agir aqui hoje em nosso meio, transmitindo cada palavra que está aqui em papel e tinta aos nossos corações, gravando essas palavras em nosso coração, Pai, para que nós possamos colher os frutos dessa boa semente, Pai, e possamos retribuir esses frutos ao Senhor, entregar esses frutos ao Senhor, porque é o Senhor que é o grande semeador nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que nada, Senhor, nem as crianças aqui, nem o irmão que está do nosso lado, nem o barulho lá de fora, nada roube a nossa atenção, Pai. O nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração estejam totalmente voltados para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Há um tempo atrás, eu já tive a oportunidade de compartilhar esse texto aqui com a igreja. Mas domingo eu estava procurando algo para falar na rádio, e aí eu folheando a Bíblia,
eu me deparei com esse texto e eu assim, vou ler ele de novo. Como o Senhor fala com a gente, assim, em textos já conhecidos. Essa história de Zaqueu, ela é muito conhecida de todos nós. Acho que todos aqui já conhecem, já ouviram falar dessa história, já ouviram louvores que falam dessa história. Então, essa história de Zaqueu, ela é conhecida. Eu queria pontuar algumas coisas aqui que me chamaram a atenção enquanto eu estava meditando, e eu creio que o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, algo para mudar em nossa vida, algo para tratar em nossos corações, amém? Bom, vamos de versículo em versículo aqui. Eu fiz algumas anotações, mas eu não vou nem seguir ali. Versículo 1 diz que Jesus estava entrando em Jericó, estava passando por ali, e havia um homem naquela cidade chamado Zaqueu. A palavra diz que ele queria ver Jesus, só que ele não conseguia, por causa da multidão e por causa da estatura dele. Ele era um homem baixo. Aqui, nessas características de Zaqueu e na situação, a gente já começa a ver algo que aconteceu na vida dele e que nós podemos tirar alguns ensinamentos. Primeiro, a multidão não pode te impedir, meu querido. Quando a gente entende aquilo que Cristo tem para a nossa vida, geralmente quando a gente se converte ali, quando a gente começa a entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, da palavra do Senhor, se levantam pessoas de tudo quanto é lado para apontar o dedo para você e falar: você não é capaz, tudo que você já fez, agora você vai fazer isso, tudo que você já foi, agora você vai querer dar uma de santo. Se levantam pessoas de tudo quanto é lado, da família, os amigos, todos para te impedir, todos se levantando, assim como aquela multidão, que impedia Zaqueu de olhar para Cristo. Eu não sei se aconteceu com todos aqui, mas eu acredito que a maioria de alguns amigos chegaram e falaram assim: rapaz, não faz isso, você vai mudar de religião agora? Ou eu já ouvi histórias de pais falando: eu prefiro ver minha filha, o meu filho morto do que começar a ir para a igreja. Então eu já ouvi histórias assim. E como isso dói, né? Você ouvir de alguém que você gosta, de algum amigo, de alguém da família, falando isso para você. Porque quando isso acontece, é porque nós estamos entendendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A grandiosidade da obra de Cristo. E a multidão não pode te impedir, meu querido. Você não pode parar diante da multidão e falar: não tem jeito, né? Fazer o quê? Eu acho que eu estou realmente errado, está todo mundo falando que eu estou errado. A multidão não pode nos parar. A palavra diz que Zaqueu era um homem baixo. Aqui a gente aprende mais um ponto. Não olhe para aquilo que você acha que é defeito ou para aquilo que você tem de limitação. Zaqueu poderia ter realmente olhado e falado assim: eu sou baixinho. A multidão está toda aqui se apertando. Em outras ocasiões a gente vê que, na época, a multidão pressionava Cristo, apertava Cristo, porque juntavam-se muitas pessoas que queriam chegar perto, queriam olhar, queriam falar com ele. Zaqueu podia simplesmente falar assim: a multidão está aqui, eu não tenho nada para subir, né? Eu não vou conseguir dar altura, não vou me enfiar aí no meio, deixa para lá. Mas Zaqueu não se limitou àquilo que ele poderia achar como uma dificuldade. Ele não se limitou àquilo que as outras pessoas poderiam se limitar. Ele não limitou a fé dele, ou pelo menos a vontade dele de ver Cristo, naquilo que, não vou falar que as pessoas baixas é defeito, misericórdia, mas para ele, naquela situação, era um atraso. Era algo que estava impedindo a mais. Era algo a mais que estava impedindo. Né? Ele era baixo. Se ele fosse um homem alto,
a multidão não era problema. Mas para ele, além de ser baixo, havia multidão. Ele podia simplesmente olhar e falar assim, não tem jeito, eu não sou alto, eu vou fazer o quê? Ele não. Isso também não vai me impedir. As pessoas não vão me impedir, e aquilo que as pessoas falam de mim também não vai me impedir. Ele correu atrás. E a palavra diz que, versículo 3, procurava ver quem era Jesus. A palavra não diz que ele estava passando por problemas, que ele estava com problema de enfermidade, que ele precisava encontrar com Cristo, que ele tinha alguma deficiência, que ele tinha alguma coisa, que ele estava depressivo. A palavra não diz isso. A palavra diz que ele queria ver quem era Jesus. Se era por curiosidade ou por necessidade, a palavra não traz. Mas se a gente analisar o que diz o texto, fala que ele era o maioral dos publicanos e rico. Ele tinha status, ele tinha poder, ele tinha dinheiro. Aos olhos do mundo, está tranquilo, né? Está com o burro na sombra. As pessoas olham para ele, ele é cargo de chefia, ele não é nenhum chão de fábrica, como a gente diz. Ele não é aquele ali que é mandado por todos, não, ele é aquele que manda, ele é o chefe, ele é o maioral dos publicanos. Publicanos eram aqueles que recolhiam impostos dos judeus. Eles faziam parte do povo romano, não me lembro agora, mas eram aqueles que recolhiam impostos para o rei, para o imperador. E ele era o maioral, ele era o cara, ele tinha dinheiro. A palavra diz que ele era rico. Se a gente analisar isso, aos olhos do mundo, ele não tinha problema nenhum para poder ir atrás de Cristo. E às vezes eu me pego pensando nisso, às vezes a gente fica aqui falando de se sua vida está um inferno, se você está vivendo uma derrota no seu casamento, no seu emprego, se você está passando por problemas disso, aceite a Cristo que Ele é a solução dos seus problemas. Tá, para essas pessoas, para as pessoas que estão passando por todas essas dificuldades, realmente Cristo é a solução. Não que não vão vir mais problemas, mais dificuldades, mas é a solução. É aquele que pode mudar a sua e a minha vida. Fato. Mas existem pessoas que não estão passando por isso. Eu conheço pessoas que são casadas, que não têm o conhecimento que a gente acha que é o ideal de Cristo, vamos colocar assim, não tem uma vida de comunhão com Cristo de forma ideal, vou usar esse termo. Mas vive um casamento maravilhoso. Filhos abençoados. Filhos respeitam os pais, a esposa respeita o marido respeita a esposa. Um casamento modelo. Mas não vive uma vida de comunhão com Cristo. Como que a gente chega para uma pessoa dessa e fala assim, se você tiver problema no seu casamento, Cristo é a solução. Que problema em casamento? Eu vivo muito bem com a minha esposa. Mas há algo que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida, que não está aos nossos olhos, que não está à nossa vista, algo interno. Algo que você talvez ache que está tudo perfeito. Assim como eu já comentei isso aqui, eu nunca usei droga, nunca fui de ir para bagunça, nunca fui preso, nunca fiz nada de errado, vamos colocar assim. Aos meus olhos, eu achava que Deus não tinha, eu comentei isso no irmão mais velho, né? Aos meus olhos, eu achava que Deus não teve muito trabalho para me trazer para o lado dele. Vamos colocar assim. Às vezes a gente acha isso. E eu acredito que em algum momento talvez possa ter passado isso na sua mente. Não, eu fui fácil demais para Cristo, né? Não dei trabalho nenhum. Misericórdia, meu amado. Existem algumas coisas que nós achamos que estamos 100% corretos. Não, eu não tenho pecado.
Se eu tenho, já pedi perdão por eles. Eu não faço nada de errado. Mas existem algumas coisas que Deus quer mudar no seu interior, no seu coração, no meu coração. E eu acredito que o principal dessa história de Zaqueu era exatamente isso. Porque aos nossos olhos, com base na palavra, ele era rico, ele tinha poder. A palavra não fala que ele buscou a ver Cristo por motivo específico nenhum. Ele queria ver quem era Cristo. Se era curiosidade ou necessidade, a gente não vai saber agora. Talvez quando a gente for para a eternidade, a gente encontra ele lá e fala assim: Zaqueu, chega aqui, vamos esclarecer algumas coisas. Mas enfim, ele queria ver quem era Cristo. E ele correu atrás. Não deixou a multidão, não deixou a estatura dele, não deixou as dificuldades atrapalharem. Foi atrás, correu, subiu num pé de árvore e esperou. Jesus ia ter que passar por ali mesmo. Então, meu querido, lute contra a multidão, lute contra as dificuldades. Se você quer ver quem é Cristo, mesmo que seja por curiosidade, se você não tem interesse nenhum em ter uma comunhão com Ele, se você acha que você está tudo bem na sua vida, tenha essa curiosidade de conhecer a Cristo. Que aí, depois que você conseguir ver Cristo, você vem me falar se alguma coisa mudou na sua vida. E aí depois a gente conversa. Vamos seguir. Correu adiante, subiu um sicômoro. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. As coisas vão passar a acontecer na sua vida, na minha vida, a partir do momento em que você e eu olharmos para Cristo. Porque muitas vezes a gente acha que Deus não está olhando para nós. Muitas vezes a gente acha que Deus meio que abandonou a gente. Eu estou passando por isso, parece que Deus esqueceu de mim. Deus te conhece. Deus me conhece. Deus sabe o seu nome, seu endereço, seu CPF, sua identidade, seu título de eleitor, seu número de PIS. Mas qual documento que tem aí? Seu número de conselho regional, né? Para quem tem lá o Conselho Regional de Farmácia, de Assistência Social, seja lá qual for. Seu número de carteira de motorista, Deus te conhece melhor do que você. Quem sabe esses números todos de cabeça aí? Ninguém lembra, né? Ninguém lembra. Meu CPF, minha identidade eu lembro, o resto já era. Nem meu telefone às vezes eu lembro. Deus te conhece perfeitamente. Aqui, quando Zaqueu sobe na árvore e fica lá em cima esperando, a palavra diz que quando Jesus passava, ele olhou: Ô Zaqueu, desce. E a palavra diz que Zaqueu queria conhecer a Cristo, queria ver quem era Cristo. Aí Cristo de repente falou assim: Zaqueu, desce. Desce que hoje eu quero ficar na sua casa, eu quero conversar melhor com você. Quero te explicar algumas coisas que você talvez ainda não saiba. Deus conhece a sua vida, meu querido. Deus sabe todas as suas lutas, as suas batalhas, as suas dificuldades, aquilo que deixa você angustiado, aquilo que deixa você irritado. Ele conhece. E a mudança na vida, a mudança de atitude, a mudança da sua história, não depende de que Deus olhe para você. Depende de que você olhe para Deus. De que você faça aquilo que é impossível, aquilo que é difícil, para ver Deus. Foi o que Zaqueu fez. Fez aquilo que era difícil, aquilo que era impossível. Subiu na árvore, foi lá, se virou para poder ver Cristo. Mesmo que fosse por curiosidade. Eu quero focar nisso. Porque mesmo que seja por curiosidade, se você fizer essas coisas, você lutar contra a multidão, contra
as suas dificuldades internas, algo novo vai acontecer na sua vida. Algo diferente vai acontecer. Depois, versículo 6. Ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Não faça cerimônias para Cristo, meu querido. A gente ouve várias pessoas falando, não, eu preciso mudar muita coisa ainda na minha vida para poder começar a ir para a igreja. Ah, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo. Não faça cerimônias para Cristo, meu querido. E Ele já te chamou, falou assim, desce depressa. Esse convite que Ele fez para Zaqueu, Ele já fez para você. Se você está ouvindo só agora, não faça cerimônias para Cristo. Desce depressa e recebe com alegria. Abre os seus braços e fala, Senhor, vem. Vem porque eu sei que o Senhor é o único que pode fazer algo de bom. Amém? Versículo 7, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Eu estava parando para pensar nesse se em alguma coisa eu tenho defraudado. Você já ouviu alguém que tem certeza de que não fez nada errado falar isso? Alguém que tem certeza, não, eu tenho certeza que no meu trabalho eu andei sempre certinho. Falar assim, não, se é por acaso eu enganei alguém. Meu amado, ele estava confessando aqui, ó, eu fiz errado. Eu fiz errado e vou corrigir. Porque eu entendi aquilo que Deus quer para a minha vida. Ninguém que não tem falhas, as pessoas que não têm falhas, não, eu garanto que eu não cobrei nada demais a ninguém. Agora se a pessoa, não sei, pode ser, né? Talvez eu calculei errado. Talvez eu fiz o meu cálculo, minha calculadora falhou na hora. Meu amado, ele estava ali explicitamente falando, Senhor, está errado, o que eu tenho foi conquistado de forma errada. E hoje eu quero restituir, eu quero voltar atrás, eu quero corrigir as relações erradas que eu deixei no passado. Corrigir as coisas falhas que eu fiz no passado, porque hoje eu entendi que o Senhor quer mais de mim. Talvez quando Zaqueu subiu na árvore, ele não tinha nem ideia do que ia acontecer no final do dia. A palavra não disse isso, dá a entender que foi no mesmo dia, né? Mas quando ele subiu naquela árvore, talvez ele não tinha nem ideia de que no fim do dia, quando ele estivesse terminando de conversar com Cristo, ele ia estar abrindo mão do passado dele, de tudo aquilo que ele tinha adquirido e voltado a vida dele para Cristo. Então, se em algum momento você entendeu que Deus tem algo de melhor para você, comece a analisar essa possibilidade de as relações que ficaram no passado serem corrigidas, daquilo que ficou no passado ser revisto. Não, a gente fala muito de não olhar para o passado, de não ficar apegado ao passado, né? Quem vive de passado é museu, nós já falamos isso aqui várias vezes. Mas você e eu, nós temos por obrigação, como cristãos, se algo ficou mal resolvido, mal interpretado, mal resolvido lá atrás de coisas do passado, é hora. Senhor, chega para quem você de alguma forma ofendeu e fala para o Senhor, eu fiz isso, eu quero aqui pedir o seu perdão, porque hoje eu entendo que aquilo tudo era errado. Meu amado, isso vai trazer um alívio para a sua vida e para a minha vida, se nós fizermos isso de forma inexplicável. É impressionante como o poder do perdão tem, o que o perdão faz na nossa vida. Quando nós olhamos para Deus, entendemos isso e resolvemos essas questões, tem um poder de libertação tremendo. Vamos seguir, que hoje está todo mundo cansado, inclusive eu.
versículos 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Talvez já passou pela sua mente aí, em algumas vezes, em alguns cultos, essa palavra era para fulano. Por que que aquela pessoa não está aqui? Por que que a minha mulher não está aqui hoje? Por que que meu marido não está aqui hoje? Tinha que ouvir isso. Meu amado, se você está ouvindo essa palavra, se você está ouvindo a palavra de hoje, de seja lá qual dia, é porque Deus queria tratar com você. Aquilo que não foi tratado com o fulano ou o ciclano, Deus sabe o que faz. Uma hora ou outra Ele acha, acerta Ele na reta. De uma forma ou outra Ele vai encontrar uma brecha para poder falar isso, se for a necessidade. Então, se você está aqui hoje e ouviu essa palavra, é porque alguma coisa Deus quer tratar no seu coração e no meu coração. Eu já disse, eu não sei o que motivou Zaqueu a subir naquela árvore, a enfrentar algumas coisas, algumas dificuldades, para ver quem era Cristo. Mas o resultado nós vimos. Mudança de vida. Mudança de vida. Transformação. E às vezes a gente busca tanto, né? Não, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso de algo novo. De vez em quando eu oro assim para Deus: Deus, eu preciso de algo novo. Né? Como se já tivesse cansado daquilo que já tenho. Mas, Senhor, parece que eu cansei disso já, eu quero algo novo. Tem quando criança cansa do brinquedo, quer um brinquedo novo para brincar novo? É isso que precisa ser feito. Olhe para Cristo. Porque as coisas novas de Cristo vão começar a acontecer na sua vida. E algo no seu interior, algo lá no seu interior, que talvez você ache que está tudo perfeito, está tudo ótimo. Meu casamento está uma maravilha. Minha família, perfeita, abençoada do Senhor. Meu trabalho, glória a Deus. Meus amigos são uma bênção. Mas talvez Deus quer mudar, ou quer conversar um pouco mais intimamente com você, lá no seu interior. Nós cantamos o último louvor aqui, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós precisamos buscar isso, meu amado. Precisamos buscar o conhecer a Deus de forma mais íntima. Esse contato íntimo com Zaqueu trouxe mudanças na vida dele. E eu creio que mudanças até a vida eterna. E hoje eu quero fazer um apelo aqui a você. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Eu não sei quantos aqui já tiveram esse encontro real com Cristo. De olhar para Cristo e sentir que Cristo está olhando para você. E começar a conversar mais intimamente com Cristo. Desabafar, falar daquilo que você tem vivido. E ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Mas eu creio que muitas vezes a gente tem esse contato visual com Cristo. E em algum momento a gente não recebe a Cristo, não leva Ele para dentro da nossa casa. Se você já teve ou nunca teve a experiência de ter esse contato com Cristo, e hoje te deu um estalo, uma curiosidade de querer fazer esse teste,
de realmente olhar para os olhos de Cristo. Ou se você já teve esse contato, em algum momento você desviou dessa intimidade. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Se você mantém esse contato, não venha porque está com vergonha de que todo mundo está vindo, que as pessoas estão vindo. Se você já tem esse contato com Deus, ore aí no seu lugar. Mas se você sentiu o desejo de ter esse contato com Cristo, mesmo que seja por curiosidade, eu não estou chamando ninguém aqui na frente para fazer parte da igreja, para mudar de religião, para nada disso. Eu só quero que você venha, se você sentiu o desejo de ter esse contato real com Cristo, de olhar para Cristo de forma verdadeira. Ou se você já em algum momento se desviou desse olhar. Estão todos de olhos fechados, não fique intimidado. Pai amado, o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Pai, nós precisamos ter um contato maior contigo, Senhor. Nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor, Pai. Eu creio, Pai, que muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho, Pai. Talvez alguns aqui, em algum momento, se desviaram desse caminho, Senhor. Mas, Pai, com base na Tua palavra, Senhor, na transformação de vida que o Senhor fez na vida de Zaqueu, nós clamamos, Pai, para que o Senhor venha fazer essa transformação, Pai, na nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te receber com alegria, Pai. Nós queremos receber ao Senhor, Pai, com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor. Nós não queremos mudar nada em nós agora, Pai. Queremos apenas que o Senhor venha para perto de nós, Pai. Venha para dentro da nossa casa, Pai. Venha para dentro da nossa vida, Senhor. E tenha esse momento de conversa, Pai. Uma conversa franca de pai para filho, Senhor. Pai, mesmo que alguns aqui, ou que as pessoas orem para o Senhor com curiosidade, Pai. Eu creio, Pai, que a Tua obra ainda assim, ela é iniciada em nosso coração, Senhor. Mesmo que nós não tenhamos o desejo de transformação de vida quando olhamos para o Senhor, Pai, o Senhor coloca esse desejo em nosso coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Venha quebrantar os nossos corações, Pai. Venha trazer mudança em nossa vida, Pai. Muitas coisas têm acontecido, Pai, nos levando para longe do Senhor, Pai. Os amigos nos levam para longe do Senhor, Pai. Muitas vezes a família nos leva para longe do Senhor, Pai. Mas que isso não venha impedir, Pai, o nosso olhar voltado para Ti, Pai. Que isso não venha impedir, Pai, a transformação que o Senhor queira fazer na nossa vida, Pai. Seja em qual área que o Senhor quiser me transformar, Pai. Seja a área que for, Pai. Tenha liberdade, Senhor. Nós Te damos essa liberdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Pai, que tudo aquilo que o Senhor tratou em nós aqui hoje possa ficar realmente gravado em nosso coração, Senhor. Que as Tuas palavras, Pai, possam ficar ecoando em nossa cabeça, Pai. E que essa palavra venha ficar martelando, martelando em nossa mente, Pai. Para que até o momento em que nós venhamos a olhar verdadeiramente para o Senhor, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor já tem feito uma obra maravilhosa na nossa vida. O Senhor já tem iniciado essa obra em nosso coração, Pai. E nós cremos que aquele que começou a boa obra, Pai, é fiel e poderoso para terminá-la, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, meu irmão. Amém. Amém. Que Deus possa realmente abençoar essa palavra no seu coração, meu querido. E que esse olhar que falta muitas vezes em nós possa voltar a acontecer na sua vida. Você possa realmente olhar para Deus com um olhar diferente, querendo conhecer, ver quem é Cristo, tenha essa intimidade com Ele. Amém?